Que bom ter você de volta para mais um encontro. A gente continua resolvendo problemas do capítulo 3 do livro Um Círculo Matemático de Moscou. Vamos resolver agora o problema 11. E é um problema bem legal, porque, na verdade, ele é uma espécie de quebra-cabeça com números. Não é difícil encontrar problemas como esse em revistas de passatempos. O que o problema propõe aqui é que há um número oculto de 4 algarismos. Cada uma dessas letras representa um algarismo diferente. E aí, a proposta é, quando eu multiplico esse número oculto por ele mesmo, aparece aqui embaixo toda a estrutura da multiplicação. E aí, o último, cada estrelinha dessa, cada asterisco, representa também um algarismo oculto. Só que, ao efetuar a multiplicação do nosso número oculto por ele mesmo, além de aparecerem todos esses algarismos ocultos, a gente sabe que o último algarismo de cada uma dessas passagens corresponde ao mesmo algarismo que você representa em cima, lá com o nosso número original. E aí, o objetivo dessa questão é descobrir qual é o valor de cada uma dessas letrinhas. Não esqueça que os algarismos vão de 0 a 9 apenas. Então, eu preciso descobrir que algarismo está sendo representado pela letra S, que algarismo está sendo representado pela letra I, pela letra O e pela letra D. Então, como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo, faça as suas tentativas e daqui a pouco você volta para a gente discutir a solução desse problema. A gente vai começar a resolver esse problema por tentativa. Aqui eu já coloquei uma tabela com os possíveis valores de S e já a gente vai preencher essa tabela com os possíveis valores de D. Mas antes, 2 observações. Primeiro, por que é que eu escolhi começar pelo S? Porque o S é o algarismo das unidades do nosso número oculto. Qual é a vantagem de começar pelas unidades? Que na hora em que eu faço S vezes S, o resultado não sofre influência de qualquer coisa que tenha vindo da multiplicação anterior. Porque, por exemplo, se aqui for 7, 7 vezes 7 dá 49 e o 4 vai para frente. Esse 4 que foi para frente vai interferir na conta que envolve o I. Como a gente não tem controle, eu não sei quais são os algarismos, e a gente não tem controle sobre quanto vai lá para frente, é melhor começar por onde isso não acontece. Por isso, a preferência é por começar pelo algarismo das unidades. Por que o D entrou nessa tabela logo em seguida? Porque o D tem a ver com o resultado da multiplicação de S por S. Bom, a segunda observação é que o próprio enunciado nos fala que letras diferentes representam algarismos diferentes. Portanto, isso impossibilita, por exemplo, do S ser 0, porque 0 vezes 0 vai dar 0. Como aqui é uma letra diferente de S, então esse número que está aqui tem que ser diferente do que eu botei lá no S. Esse mesmo raciocínio impede que o S seja 1, impede que o S seja o 5, e impede que o S seja o 6. Portanto, sobraram 6 opções para o S. Note que se o S for 2, 2 vezes 2 vai obrigar o D a valer 4. E se o S for 3, 3 vezes 3, 9, vai obrigar o D a valer 9. Se o S for 4, 4 vezes 4 dá 16. O 1 vai lá para frente, mas quem fica aqui é o 6. Então, o D teria que valer 6 nesse caso. Se o S for 7, o D precisa ser o 9 do 49. Se o S for 8, o D precisa ser o 4. E se o S for 9, 9 vezes 9 é 81, o D vai ter que ser o 1. Então, temos essas possibilidades aí por enquanto. Agora, observa uma coisa que não é tão evidente assim. Quando eu começar, eu vou multiplicar
o meu número oculto por S e o resultado está colocado aqui nessa primeira linha. Depois eu vou pegar o nosso número oculto, vou multiplicar por 1 e esse resultado vai aparecer na segunda linha. Depois eu multiplico o número oculto pelo O e o resultado vai aparecer na terceira linha. Quando eu começar a multiplicar o número oculto pelo D, o resultado vai vir para essa última linha. Mas perceba que a primeira multiplicação que eu faço é D vezes S. E o resultado de D vezes S tem que voltar em S. Então, veja só, eu vou ter que tomar o cuidado ali de ver quem são os valores de D e S, de modo que os dois multiplicados deixem o final igual ao do S. Então, vamos ver aqui. 2 vezes 4, 8. 8 não é igual ao S. Portanto, essa possibilidade aqui não pode ocorrer. 3 vezes 9 dá 27, então o final seria 7, que é diferente do S. Então, isso aqui também não pode acontecer. 4 vezes 6 dá 24, cujo final é 4. Então, esse é um caso possível. S valendo 4 e D valendo 6. 9 vezes 7 dá 63 e o final é 3. Como não bate com o valor de S, isso aqui também não pode acontecer. 4 vezes 8, 32. Como o final é 2, não bate com S, esse aqui também está fora. E 9 vezes 1, 9. Bateu com o resultado do S. Então, a gente pegou esse monte de possibilidades e reduziu a 2. 4 com 6 ou 9 com 1. Depois de todas essas observações, a gente já diminuiu bastante o nosso universo de possibilidades. Ficamos agora, então, com essas duas. Mas tem uma coisa que me permite fazer um filtro ainda sobre essas duas possibilidades. Perceba uma coisa. Se o D for igual a 1, quando ele fizer a multiplicação com o nosso número oculto, o nosso número oculto só tem 4 algarismos. Se eu multiplico um número de 4 algarismos por 1, o resultado não pode ser um número de 5 algarismos. Então, isso quer dizer que essa possibilidade aqui também não vai acontecer. Ou seja, a gente acabou de descobrir que o S tem que valer 4 e o D tem que valer 6. Está faltando agora descobrir quais são os valores do I e do O. Agora a gente vai tentar descobrir os valores do I e do O também por tentativa. Perceba que eu fiz aqui a tabela com os possíveis valores do I. Você vai perceber que nessa tabela não existe a possibilidade do I valer 4 e nem 6, porque esses já são os valores do S e do D. Eu vou perceber aqui, eu já até chamei a atenção, que quando eu pego o nosso número oculto e começo a multiplicar pelo I, a primeira operação que eu faço é I vezes S, que a gente sabe que vale 4. E o resultado tem o final representado pela letra O. Então, vamos devagar. Vamos imaginar que o I seja igual a 0, como está lá na tabela. 0 vezes 4, 0. Então, o O vai ter que valer 0. E se o I fosse igual a 1? Aqui a gente sabe que é 4. 1 vezes 4, 4. Então, esse O tem que representar o 4. E se o I fosse igual a 2? A gente já sabe que o S é 4. 2 vezes 4, 8. Então, o O tem que representar o 8. E se o I fosse igual a 3? 3 vezes 4, 12. Então, esse O tem que representar o 2, que é o final do 12. E se o I fosse igual a 5? 4 vezes 5, 20. Então, esse O vai valer 0. E se o I for igual a 7? 4 vezes 7, 28. O O vai valer 8. Se o I for igual a 8, 4 vezes 8, 32. O O tem que representar o 2. E se o I, finalmente, for igual a 9, 4 vezes 9, 36. Esse O tem que representar o 6.
Bom, você já deve ter percebido que tem um monte de casos aqui que a gente pode eliminar. Esse a gente pode eliminar porque o I e o O estão dando o mesmo resultado. Esse a gente pode eliminar porque o O está com o mesmo valor do S. O mesmo vai acontecer aqui, ó. O O está com o mesmo valor do D. Existe mais alguma repetição? Não. Então, por enquanto, ficamos com essas possibilidades aqui. Agora, vamos recorrer a esse raciocínio mais uma vez. Quando eu começo a multiplicar o meu número oculto pelo O, a primeira multiplicação que eu faço é O vezes S, que a gente sabe que vale 4, e o resultado tem que dar I. Ou seja, quando eu pegar o O e multiplicar pelo 4, ele tem que voltar no valor do I. Se não voltar, eu vou descartar as opções. Então, veja só, o 8 vezes 4, 32, final 2. Ok, esse está valendo. 2 vezes 4, 8. Não voltou no 3. Então, esse aqui, eliminado. 0 vezes 4, 0. Não voltou no 5. Então, esse aqui está eliminado. 8 vezes 4, 32. Não voltou no 7. Então, esse aqui também está fora. E 2 vezes 4, 8. Voltou no 8. Então, fiquei com duas possibilidades para o I e para o O. Ou o I é 2 e o O é 8, ou exatamente o contrário. A gente chegou a um ponto em que essa nossa representação inicial pode corresponder a 6.284 vezes 6.284 ou a 6.824 vezes 6.824. Sugiro agora que você faça cada uma dessas multiplicações e verifique que todas as condições estão sendo satisfeitas, inclusive da repetição dos algarismos aqui. O D aqui valendo 6, aqui valendo 2, aqui valendo 8 e aqui valendo 4, no caso da primeira multiplicação, e o correspondente no caso da segunda multiplicação. Mas aproveite para verificar também que em cada uma das passagens da multiplicação, tanto aqui quanto lá, que o número de algarismos corresponderá ao que está representado aqui. 5 algarismos, 5 algarismos, 5 algarismos, 5 algarismos e no final 8 algarismos. Faça a conta e verifique que tudo isso é satisfeito, tanto na primeira conta quanto na segunda conta. Portanto, nós teremos duas soluções. Espero que você tenha gostado e te aguardo para o próximo encontro.